Olá, meu nome é Eleanor Madruga Luzes. O que eu venho apresentar a vocês através desses 3 DVDs, que são uma sequência, que na verdade descrevem da maneira mais dinâmica possível a pesquisa que fiz durante alguns anos e que é, na verdade, uma tese, foi a tese de doutorado, que se chama A Necessidade do Ensino da Ciência do Início da Vida. A ciência do início da vida. Aqui, esse início, que é aqui representado dessa maneira, é exatamente falando sobre a questão da concepção. Depois, falando sobre a gestação, o parto, o aleitamento materno, os 3 primeiros anos de vida. Essas 5 etapas são as etapas que se pode considerar as etapas da saúde da vida de um ser humano. A vida de um ser humano que possa viver em plenitude, que possa viver numa qualidade de vida amorosa bem superior. Eu estou falando de alguma coisa que eu venho pesquisando há pelo menos 20 anos. Há 20 anos tenho visto casais se prepararem para conceber e ao conceber, essas crianças têm um comportamento extremamente amoroso, um comportamento extremamente doce. Ao mesmo tempo tem uma liderança, exerce uma liderança que é a liderança do coração. E na verdade, ao começar essa tese, a escrevê-la, eu já havia feito muitas pesquisas em muita literatura. Porém, nesses últimos 8 anos, especificamente de 10 anos para cá, eu diria, muitas pesquisas em vários países do mundo deram resultados finais, e, portanto, publicados em revistas científicas do mundo inteiro, porque nós não estamos falando de uma coisa que tenha nascido em um lugar. Interessante porque nem todas as vezes os cientistas sabiam do trabalho que outros haviam feito. O que na verdade eu procurei fazer foi uma colcha de retalhos desse conhecimento. Uma colcha de retalhos, porque é muito importante hoje saber que a concepção é um momento de fazer exatamente a nossa célula-tronco. Aquela que vai guardar a memória que vamos manter pelo resto das nossas vidas. São muitas as experiências feitas com pessoas ao longo dessas últimas décadas. Na verdade, desde a década de 50, ao longo de todos esses anos, existem um universo de mais de 10 milhões de pessoas que foram pesquisadas através das lembranças, por várias técnicas de respiração, que permitem às pessoas chegarem a seu momento de concepção. E mais ainda, paralelamente, a biologia evoluiu muito. E ao evoluir, descobriu que o DNA não é mais aquela visão fixa que se tinha, mas que ele é mutável, que ele é dinâmico e que ele se importa sim com o que acontece à volta. E, portanto, no momento da concepção, o entorno amoroso faz uma impressão nova do DNA que aí surge. E não só aí, mas na gestação, a imaginação da mãe e a alimentação da mãe, assim como o entorno da mãe nesse relacionamento amoroso com o pai, são extremamente importantes para estruturar uma grande saúde física, mental e espiritual. Quanto ao parto, ele precisa, hoje, a ciência deu uma enorme volta para chegar ao ponto de se dizer que científico de fato é permitir que todos os hormônios envolvidos no momento de parir sejam respeitados. Portanto, que seja respeitada toda a fisiologia hormonal para que o parto aconteça, de preferência como sempre aconteceu, com a mulher nesta postura e podendo de alguma maneira se sentir livre, se sentir absolutamente acolhida nesse momento de
grande transposição, que é o momento da vida. Nossa sociedade está começando, de certa maneira, há muito pouco tempo, da década de 60 para cá, a compreender a grande passagem que é a morte. Mas, mais recentemente ainda, está começando a perceber que esse mistério, que é a entrada na vida, precisa ser honrado com um cuidado, com um respeito, com a possibilidade que essa mulher tem, então, de tão respeitada, contactar-se com o aspecto espiritual do parto. Na verdade, as pessoas que têm essa experiência têm uma relação muito especial com esses filhos. Mesmo mulheres que tiveram vários filhos, naquele cujo parto foi absolutamente extraordinário por causa da beta-endorfina, mas a beta-endorfina só vai aparecer se todos os outros hormônios forem permitidos de funcionar bem. Então, e essa mulher, se assim parir, ela vai ter condição de imediata amamentação. Hoje, o que se sabe sobre a amamentação e a importância disso para programar a condição de amorosidade de uma pessoa na vida adulta, de não agressividade de uma pessoa adulta e de uma boa sexualidade dessa pessoa quando tiver adulta. Então, esse tempo, esse período de tempo é tão importante na vida das pessoas. O Brasil hoje já tem sido visto como um país de referência. Até bem pouco tempo, até mais ou menos a década de 80, o Brasil era um país que basicamente tinha muito aleitamento artificial. No entanto, com campanhas importantes de esclarecimento da população, hoje a situação está sendo transformada, mas drasticamente transformada, para muito melhor. E a família, a importância da família junto, a importância dessa união até os 3 primeiros anos de vida. Por que 3 primeiros anos de vida? Cada mamífero tem um tempo de ser filhote. O mamífero humano, seu tempo de filhote são 3 anos. E isso quer dizer que, ao separar-se da mãe, ainda estando com menos de 3 anos, ele tem hormonalmente muito mais estresse. E isso vai desencadear uma série de problemas. Afora isso, hoje se sabe que o cérebro da mãe ajuda a fazer o download do cérebro do bebê. Assim sendo, esse contato de olhos, o contato de brincar, o contato de cuidar da mãe e do pai, o contato com os outros irmãos, permite o desenvolvimento de um ser humano pleno, amorosamente pleno. Então, basicamente, da minha tese, o que as coisas foram tomando um caminho até se criar o que eu estou chamando de Projeto Luzes. O que é o Projeto Luzes? O Projeto Luzes, na verdade, tem como objetivo e o principal, digamos assim, objetivo, que é pegar toda essa informação e fazê-la correr o maior nível de pessoas possível. Então, por isso, coloquei nesse site a tese disponível. E num site em inglês, essa tese estará recebendo traduções e traduções em inglês, em espanhol, e o maior número de línguas possível. Isso porque, na verdade, em vários países há um interesse sobre esse assunto. Esse assunto tem sido motivo de congressos e mais congressos para se tentar chegar ao que isso que eu estou denominando ciência do início da vida. Então, a isso já se chegou. A ideia agora é transformar isso num objeto de fácil divulgação. Então, a tese na internet, e em um futuro bem próximo, a criação de livros, porque basicamente a ideia é que esta ciência do início da vida venha a ser ensinada no 2º grau, por exemplo, aqui no Brasil, que é de domínio estadual, a competência de como legislar, o uso a aplicação de qualquer disciplina, mas no 3º grau já encaminhei para a Câmara um projeto chamado Vida Bem-vinda. Esse projeto que está inspirado numa lei, a lei do Ministério da Educação,
de 9 de janeiro de 2001, de número 10172. Nessa lei, o Ministério da Educação dispunha que 10% da carga horária de um estudante dentro de uma universidade federal deveria ser cumprida numa atividade comunitária. Então, dentro do projeto Luzes, é muito importante que possamos, que estudantes de universidades possam falar para as comunidades sobre a ciência do início da vida. Então, a proposta do Vida Bem-vinda, que é o nome do projeto que foi encaminhado para a Câmara dos Deputados Federais, é exatamente a ideia de que, olha, na universidade a gente pode ensinar a ciência do início da vida e essas pessoas vão de ensinar, então, nas comunidades. Então, um dos pontos do projeto Luzes é conseguir fazer multiplicadores. Esses DVDs, inclusive, um dos grandes pontos que eles servem é que se possa, os multiplicadores possam usar esses DVDs para poderem multiplicar esse conhecimento com maior facilidade. Estou trabalhando com esses multiplicadores, que são workshops, onde, na verdade, basicamente dividido em 3 módulos, e as pessoas estudam esse assunto, estudam minha tese, estudam vários livros que nelas estão referidos, porque nós estamos falando de um documento de 1.500 páginas, com mais de 2.000 referências bibliográficas, e, portanto, muito material a ser estudado, mas que, de alguma maneira, a compactação disso, que estamos aqui a fazer dentro do DVD, possa ajudar a difusão o mais rápido possível, porque são assuntos importantes, são descobertas extraordinárias e a possibilidade de mudança é muito grande. Então, uma das coisas do projeto é possibilitar exatamente a condição dos multiplicadores. Esses DVDs vão de fazer parte do material didático que os multiplicadores vão usar. E mais, conseguir financiamento para que se consiga traduzir essa tese para tantos idiomas quantos possam acontecer, né? O custo disso é muito caro, na verdade. E estamos tentando, de todas as maneiras, contato com pessoas que têm feito muita coisa de forma voluntária, mas para que nós tenhamos uma velocidade importante de divulgação, precisamos que esses recursos venham de outro modo. Então, além disso, faz parte do projeto Luzes conseguir um espaço físico nessa cidade do Rio de Janeiro, onde nós possamos, inicialmente, e isso possa se divulgar para vários outros estados, onde que se possa ter um centro. Esse centro, basicamente, vão acontecer as palestras regulares para a formação de multiplicadores. Multiplicadores esses que no futuro serão os professores do 2º grau. Esses professores vão poder receber aulas de instrução e dali eles vão poder levar para os seus estados, levar para onde for esse conhecimento assim, de alguma maneira adquirido. E nesses centros, que serão centros que seria interessante que fossem casas que já são tombadas, que tenham um jardim, possam também ir as grávidas. Nós hoje sabemos que a gestação é um momento muito importante para que a mulher, de alguma maneira, esteja a poder andar dentro de lugares bonitos, esteja podendo conversar, esteja podendo usufruir de arte e, de alguma maneira, meditação, yoga, uma orientação de nutrição, enfim, um lugar onde, isso posso chamar um centro gestacional, mas não só esse centro, um centro também de contínua educação de multiplicadores. Um centro onde se prepare casais. Esse tipo de trabalho de preparo de casais, não se pense que é uma coisa tão inédita, né? Na verdade, em Bombaim, durante 35 anos, casais foram preparados por só a meditação, só levando em consideração o que havia dentro dos textos védicos, quer dizer, sem toda a documentação científica que aqui agora já temos. E as pessoas, esses casais, eram instados a poder meditar, a se preparar,
e durante toda a gestação também, e no primeiro ano de vida também. E o que aconteceu é que durante 35 anos, 6.000 crianças foram observadas. E o que se percebeu era o nível de inteligência social que essas crianças apresentavam. Era muito grande. Inteligência emocional também. Então, é disso que se trata. Nós temos hoje a possibilidade da humanidade como um todo dar um salto quântico para uma nova inteligência emocional, para uma nova inteligência social. E isso vai depender dos pais serem mais conscientes. Todo o processo consciente desde a concepção, consciente durante toda a gestação e, de alguma maneira, conseguir fazer as escolhas com tranquilidade, com total consciência. Então, na verdade, o Projeto Luzes pensa em divulgar, e divulgar através da tradução, divulgar através de fazer novos DVDs, divulgar através de poder estabelecer cursos, e não só pelo Brasil, mas fora do Brasil, e, de alguma maneira, nós precisamos de fazer parcerias, e contamos com essas parcerias de outras ONGs, contamos com essa parceria de estados, a parceria de países, enfim, o maior número de parcerias possíveis para que nós possamos levar esse projeto, que eu entendo é extremamente urgente. O projeto de poder, pelo fato de já se chegar a ter todo esse conhecimento, e muitos documentos surgiram depois de 2000, nós já temos uma quantidade suficiente de informação científica que justifica a pressa, que justifica a urgência de fazer algo para transformar, para poder permitir um salto quântico na nossa civilização. Na verdade, eu digo que esses seres humanos, nascidos dessa maneira, eles são bem diferentes. Eu digo até, e chamo na tese, de Homo sapiens frater, porque a característica de fraternidade salta aos olhos. É observável por pessoas que nada conheceram sobre esse trabalho, de observar, de falar, de se referir a essas crianças. Então, o Projeto Luzes, na verdade, ele se dirige à informação, a informação que possa chegar o mais rápido possível. Ao mesmo tempo, no momento em que você está tomando conhecimento disso, você que está ouvindo, você que passa a ser coparticipante deste conhecimento, passa a ter a responsabilidade, de alguma maneira, de dividi-lo com alguém, de dividi-lo com muitas pessoas, com o maior número de pessoas que você possa. Porque assim, cada um de nós assume uma responsabilidade em termos de cidadania, uma cidadania especial, a cidadania da paz. Olá, eu sou Eleanor Madruga Luzes e acabo de defender uma tese na UFRJ, no Instituto de Psicologia, basicamente tentando fazer um grande colcha de detalhe em cima de muitos conhecimentos que passam da ciência, pela arte, pelas tradições, e esse conhecimento, se dado agora para os jovens, estaria mudando e estará mudando toda a história do nosso planeta. Na verdade, muitos dos conhecimentos, especialmente os de psicohistória, demonstram que a condição de paz, a condição de uma outra qualidade de civilização, depende da qualidade amorosa da experiência desde a concepção, por toda a gestação, o parto, o aleitamento materno e os 3 primeiros anos de vida. E, na verdade, são esses 5 capítulos que vocês podem ver representados aqui pela ciência do início da vida. Essa ciência começa com a concepção,
vai tratar da gestação, vai tratar do parto, vai tratar do aleitamento materno e vai tratar dos 3 primeiros anos de vida de uma pessoa. Na verdade, hoje, muitos cientistas do mundo, muitos, na Europa, na América do Norte, estão conversando e discutindo sobre a importância, ao ponto de que, no ano passado, em abril do ano passado, muitos cientistas reunidos escreveram um manifesto de Moscou. E esse manifesto dizia, de tantos cientistas de tantas áreas distintas, que era fundamental que se criasse uma disciplina que pudesse ensinar as pessoas a uma condição de maternidade e paternidade consciente. Na verdade, muitos conceitos biológicos mudaram. Por exemplo, vocês estão observando que aqui no centro, o coração dessa ciência começa com a concepção. E vocês estão observando que está um espermatozoide entrando nessa representação do óvulo feminino. E por que um espermatozoide? A nova biologia, usando até câmeras para verificar como é fazer a filmagem de como se dá a concepção, observou que